Bom, boa tarde a todos e todas, boa tarde para todos os vereadores, vereadoras que nos acompanham aqui no plenário, toda a imprensa, servidores dessa casa. Não posso começar registrando a satisfação, presidente, que é poder ver Jair Bolsonaro no banco dos réus. Isso é absolutamente importante e mais importante ainda, além de saber que esse golpista está há dias de ser preso, Mauro Cid confirmou por A mais B, que não só Bolsonaro recebeu a minuta do golpe, mas também editou, promoveu a reunião onde os generais, inclusive aqueles que eram contra o golpe, falaram que se ele prosseguisse com o golpe, seria preso. Então, dia após dia, fica provado que Jair Bolsonaro tentou dar um golpe no Brasil, e é importante que se diga isso, porque agora ele está na frente da justiça, dizendo absurdos, inclusive que ele não sabia o que era o AI-5. Então veja como mente, como ele não sustenta a posição dele. Então não poderia começar essa fala dizendo qualquer outra coisa, senão a satisfação de poder ver os golpistas hoje pagando pelo crime que tentaram cometer, e só não cometeram porque as instituições se colocaram de pé. Segundo ponto, eu queria também dizer para vocês que é absolutamente importante. Na tarde de ontem, a Comissão do Direito das Crianças e Adolescentes da ONU se posicionou não só pela não ampliação, mas pelo encerramento do programa de escola cívico-militar no Brasil. Eles analisaram a experiência do Paraná, onde inclusive o atual secretário de Educação, o Feder, foi exportado. E, segundo a ONU, é importante entender a quantidade de violações de direitos humanos cometidos nas escolas cívico-militares, mas também que a experiência brasileira não consegue demonstrar qualquer avanço no ponto de vista educacional e pedagógico para com os adolescentes, além de ser um investimento muito maior do que na escola regular. Nesse sentido, a ONU, não é o Guilherme Bianco, não é a esquerda, não é A ou B, foi a Organização das Nações Unidas, que diz que a experiência brasileira de escola cívico-militar não só não deve mais continuar, mas todas aquelas que já foram militarizadas devem voltar a ser escolas regulares. Lembrando, inclusive, que a Lei de Diretriz e Bases, a LDB, da educação brasileira, não prevê esse tipo de modelo educacional no Brasil, uma vitória importante, porque eu sei que a pauta da extrema-direita na Câmara e também aqueles que estão no sexto andar defendem esse modelo espúrio e atrasado. Então, eu só queria deixar aqui esse registro. Além disso, eu queria colocar algumas questões. Essa questão de segurança nos próprios, acho que todo mundo falou bem. Mas é o seguinte, quando você está administrando uma prefeitura, um governo, e você precisa fazer economias, tem economia que é inteligente, que é você maximizar e otimizar o serviço público com menos, e tem economia burra, uma economia que é o barato que sai caro, uma economia que não tem qualquer sentido racional. Um deles é você trocar os vigilantes, e o resultado disso foi um furto no NGA, que está para ser lançado, de R$400 mil. Mais do que isso, indo em escolas, as diretoras já nos falaram que agora existe um processo de pessoas ficarem observando a escola para saber qual é a movimentação para assaltar. E voltar aquele processo que em 2023 a gente passou aqui nessa cidade, que eram assaltos consecutivos. Só a gente lembrar que acontecia no São José, pouco tempo atrás. Nesse caso da escola que a gente visitou ontem, na Zona Norte, já tinham rasgado já o alambrado da escola. Isso é, eles estavam para entrar. Mostra-se, então, que essa perseguição, essa obsessão de querer cortar de tudo, de todos, e corta da merenda, e corta do transporte, e corta do raio-x, e corta disso, e corta daquilo, se mostra absolutamente ineficaz e sem nenhuma capacidade de resolver o problema. Você está economizando para pagar mais caro, porque vai invadir a escola, e vai roubar computador, vai roubar a merenda, e vai roubar os equipamentos técnicos, e vai roubar o NGA e a fiação, e tudo sai mais caro. Para fechar, Aloysio Boi, queria dizer que eu me assustei com o silêncio dos colegas da base que me antecederam e não falaram uma só sílaba, nem palavra, uma sílaba sobre o que foi cometido no lerite dos servidores.
nessa sessão da semana passada, quando a gente votou o aumento, todo mundo subiu aqui e disse: o piso será aumentado, o piso será agora de R$ 2.100. E o que a gente viu não foi isso. A prefeitura está pagando um complemento. Senhoras e senhores, um complemento. A figura jurídica entre complemento e abono, qual é a diferença? Qual é a diferença? Se o mesmo prefeito entrou com uma DEI contra o abono, agora ele criou o complemento. Então, eu só queria dizer que talvez não tenha tido, nesses mais de 200 anos da história de Araraquara, um processo tão mentiroso, tão mal conduzido, com tanta má-fé, com tão pouca vontade de resolver o problema dos servidores como esse. O prefeito mentiu do começo ao fim, e para botar a cereja do bolo, ele agora está pagando piso como complemento, que não necessariamente, presidente, só para terminar, vai incidir sobre o 13º, sobre as férias, sobre a hora extra, sobre a sexta parte. E nesse sentido, para terminar, presidente, eu queria muito que essa casa pudesse apreciar o nosso PLC, que é assinado pelos 8 vereadores da oposição, de número 11, que prevê a revogação dos artigos que falam sobre o complemento. Eu gostaria muito que a presidência dessa casa pudesse liberar para essa casa aprovar, que eu tenho certeza que se esse projeto vier para cá, a gente aprova por 18 votos e consegue garantir que o piso prometido e votado em Assembleia seja executado em defesa do servidor. Obrigado. Muito obrigado.